Pessoal, na aula de história de hoje, a gente vai estudar sobre os elementos de identificação do cidadão. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de história de vocês, abrissem aí na página 24, certo? Que a tia vai começar a fazer a leitura, vai pontuando algumas coisas que forem importantes, ok? Então, vamos lá. Elementos de identificação do cidadão. Você começou a ter documentos desde o nascimento. O primeiro documento é chamado de impressão plantar. Você recebe esse documento logo ao nascer, para confirmar seu nascimento. Seus pais registraram esse acontecimento no cartório. Você recebeu uma certidão de nascimento, um documento pessoal muito importante que todas as crianças devem ter. Então, quando a gente nasce, o documento que a mamãe e o papai da gente tira pra gente, que é a certidão de nascimento, que é onde contém nosso nome, o nome completo, a data de nascimento, o horário, cidade que nasceu, o nome dos pais, nome dos avós maternos e avós paternos. Certo, pessoal? Então, ele é um documento muito importante. As pessoas recebem documentos que as identificam e que registram acontecimentos da sua vida. Certidão de nascimento, carteira de vacinação, carteira de identidade, cadastro de pessoa física, que é o CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, passaporte, certidão de casamento, certidão de óbito e etc. Com o passar do tempo, a gente vai tirando outros documentos, a identidade, o CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, entre outros documentos, certo, pessoal? Então, é um procedimento realizado na declaração do nascido vivo, DN, que consiste no registro de impressão plantar, que é o carimbo do pezinho, e digital do bebê, e da impressão digital da sua mãe. É útil para a segurança da criança e da família. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre alguns documentos, certo? Então, vamos começar pela carteira de identidade, que é o documento que identifica quem somos. Ela é emitida pela Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes de cada pessoa ficam registrados. É obtido mediante a apresentação de certidão de nascimento. Certo, pessoal? Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o passaporte, ok? Ele é um documento em que ficam registrados as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos ao país. Ele é emitido pela Polícia Federal. Vocês podem dar uma olhadinha aí no livro que tem mostrando a imagem desses documentos que a tia está falando sobre eles, ok? Então, vamos falar agora sobre o título de eleitor. Ele é um documento que nos dá o direito de votar nas eleições. É emitido pelo cartório eleitoral da localidade onde a pessoa mora. É aquele documentozinho que é usado para votar, certo? Carteira de trabalho. É o documento em que serão registradas as informações sobre o trabalho e o emprego de cada pessoa. Ela é emitida pelo Ministério do Trabalho, certo, pessoal? Então, a carteira de trabalho ela é importante, certo? Para que lá seja registrada todas as informações dos trabalhos que a gente tem, ok? Então, o CPF. O CPF que ele é o cadastro de pessoa física. É um documento que possui um número único para cada pessoa. Ele é emitido pela Receita Federal, um órgão do governo federal. Então, esse documento ele é muito importante, certo? Porque ele tem um número que ele é único, ele é só nosso. Carteira de vacinação. Carteira de vacinação é um documento adquirido assim que a criança toma a primeira vacina. Ela é emitida pela instituição que a aplicou, ou seja, pelo posto de saúde ou clínica particular. Nela ficam registradas todas as vacinas que a criança deve tomar ao longo de sua vida. Então, essa carteira de vacinação, a gente adquire ela no posto de saúde, lá tem anotado todas as vacinas que a gente tomou, certo? Desde quando era bebê até a gente completar uma certa idade. Ok, pessoal? Certidão de nascimento. Certidão de nascimento é o documento que deve ser obtido assim que uma criança nasce. Ela é emitida por um cartório. Nela estão registrados diversos dados da criança, como eu tinha falado
para vocês que ele é um documento que contém todas as informações da nossa vida, certo? Então ele é muito importante, é um documento que, assim, quando a gente nasce, a mamãe e o papai da gente vai lá no cartório fazer, certo? Então, ó, a certidão de casamento é o documento que registra o casamento entre as pessoas. Ela é emitida por um cartório, então quando as duas pessoas se casam, é emitida uma certidão, certo? Um documento, certidão de casamento, ok? Já a certidão de óbito, ela é um documento que notifica a morte de uma pessoa. Ela é emitida também por um cartório. Então, sempre que alguém morre, o membro da família vai lá tirar essa certidão de óbito, que é o registro que aquela pessoa faleceu. Certo, pessoal? Assim, em diversas situações da nossa vida, temos que tirar, apresentar ou exigir documentos. Portanto, é importante que possamos conhecê-los, usá-los adequadamente, cuidar para que não perdê-los e zelar por eles, para que sejam sempre em boas condições. Então, pessoal, ao longo do tempo, a gente vai tirando vários documentos e é muito importante, porque tem locais que a gente precisa desses documentos. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar, a gente precisa da carteira de trabalho, não é assim? Quando a gente vai se matricular na escola, por exemplo, a gente precisa do quê? Precisa dos documentos do papai, da mamãe e do nosso documento. No caso, a certidão de nascimento. Certo, pessoal? Quando a gente vai votar, a gente precisa do título de eleitor, certo? Quando a gente vai fazer alguma compra no comércio, a gente precisa do CPF, certo? A gente precisa da identidade. Para a gente comprovar que está casado, a gente precisa da certidão de casamento. E, no caso, a certidão de óbito, quando a gente morre, todos precisam, né? Então, assim, pessoal, é muito importante que a gente cuide desses nossos documentos. Não deixe jogado, não deixe rasgar, não deixe molhar, certo? Deixe ser bem guardadinho ali no lugarzinho reservado para aqueles documentos, para que quando a gente precisa, ele esteja em bom estado. Certo? Então, pessoal, uma curiosidadezinha. A carteira de vacinação, ela é um documento importante e obrigatório. Ela deve estar sempre atualizada com as informações sobre as vacinas que a criança tomou. É preciso ter cuidado para não perder esse documento. Certo, pessoal? Então, lá na carteira de vacinação tem falando todas as vacinas que a gente tomou, tem tudo anotadinho lá, certo? Sempre quando é aplicada a vacina, a enfermeira que aplica a vacina, ela coloca lá, certo? Então, é muito importante que a gente não perca esse documento, certo, pessoal? Assim como nenhum outro documento. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história de hoje, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar aqui com a tia, ok?